Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para usuários, com a liberdade de expressão amparada pelo Supremo Tribunal Federal, pela DPF 187 e conforme a nossa Constituição. Olá, meu nome é Larissa, faço parte do coletivo Filhos da Terra e hoje eu vou falar sobre um assunto um pouco polêmico, mas muito importante: a maconha e a saúde. Mas como assim relacionar uma planta que é proibida com a saúde? Vamos começar pelo contexto histórico sobre o porquê a proibição dessa planta. A cannabis foi uma das primeiras plantas a serem cultivadas pela humanidade. No Brasil, chegou por meio dos africanos trazidos à força pelos colonizadores para explorar sua força de trabalho. Mas a história da maconha não começou no período de colonização, mas é importante lembrar desse fato para entender como se deu o processo de proibição. Na Idade Antiga e Média, era utilizada como forma de alimentação, medicinal, industrial e religiosa. Os primeiros usos foi há 8.000 anos antes de Cristo, em que foi encontrado vestígios de vasos de cerâmica, feito também com fibras de maconha. Além da sua fibra utilizada para fazer objetos e vestimentas, também era usado para a fabricação de velas para embarcações devido à sua resistência à água e sua durabilidade. As evidências apontam que espalhou-se pela África a partir de Kemet, conhecido hoje como Egito, com registros de 1.300 anos antes de Cristo para o tratamento da malária, asma, febre e disenteria. 2.700 anos antes de Cristo, teve o primeiro registro terapêutico na China, para mais de 100 enfermidades. Alguns exemplos são a gota, reumatismo e a malária. Nos anos 500 a 1.000 anos depois de Cristo, o cânhamo se espalhou na Europa, inclusive para a criação de papel para a produção de bíblias. Personagens da história ocidental consumiam também, como Shakespeare, que usava para aumentar sua inspiração para escrever as famosas poesias, Rainha Vitória, para aliviar as dores menstruais, e Abraham Lincoln, que utilizava para relaxar. Em 1910, com a Revolução Mexicana, houve uma intensificação em massa de imigração para os Estados Unidos, e a elite começou a associar a planta cannabis não só aos escravizados, como também aos imigrantes. E em 1915, foi criada uma das primeiras leis proibitivas em diferentes estados, criminalizando seu uso e cultivo. Em 1920, aconteceu a Revolução Farmacêutica, que, relacionada ao racismo estrutural, possibilitou a proibição da cannabis, em que essa indústria sabia do potencial terapêutico dessa planta, mas ajudou a consolidar esses ideais de que a planta era um perigo para a sociedade. Com a Grande Depressão, cresceu-se o ressentimento da população em relação aos imigrantes, devido às falsas notícias relacionadas a essa população, e ao uso da maconha como potencializador de crimes e violências. E em 1937, em um congresso americano, foi aprovada uma lei que proibia o uso e a presença dessa planta nos Estados Unidos. Isso afetou não só a América do Norte, mas como também a América Latina, dando continuidade no processo de colonização por meio da criminalização dessa planta e dos seus usuários, que em sua maioria era a população negra, indígena e imigrantes. E aqui no Brasil, se popularizou pelas comunidades indígenas, iniciando o processo de criminalização dessa planta devido à associação tanto aos indígenas como também aos negros escravizados, sendo visto com muito desdém pela sociedade burguesa. Na verdade, a grande vilã é a guerra às drogas, em que o Estado utiliza do seu poder institucional para criminalizar as pessoas menos favorecidas. Dizem que estão combatendo o crime, mas na realidade está matando a juventude negra todos os dias, através de políticas de genocídio. É a guerra às drogas que encarcera a maior parte da população negra, vivendo em condições desumanas, sem acesso a direitos básicos como higiene, educação, saúde e justiça. Pelo contrário do que fomos ensinados por muito tempo devido à colonização, ela pode ser a salvação de muitas pessoas, pois o tratamento com essa planta, além de possuir poucos efeitos colaterais, já foi cientificamente comprovada que é um medicamento seguro e que não causa dependência como opioides e entre outros medicamentos fortes que causam alguns danos à saúde. Como também pode ser usado sua fibra para a produção industrial e aumento da economia nacional,
incentivando a produção da agricultura familiar e pequenos produtores. Em 1938, houve a proibição total do plantio, cultura e colheita no Brasil, afetando não só os usuários com políticas de controle social, mas também a pesquisa em relação aos benefícios dessa planta no nosso corpo. E em 1971, houve uma legislação promulgada na ditadura militar que possibilitou ainda mais a instalação do racismo estrutural por meio do encarceramento, e uma forte onda de criminalização impedindo os avanços na pesquisa sobre a planta e seus efeitos. Avanços na pesquisa e o tratamento de doenças à base de cannabis. Israel foi o primeiro país no mundo a descriminalizar a maconha para o uso medicinal, e iniciando assim os estudos acerca dessa planta. E em 1960, um cientista israelense chamado Raphael Mechoulam conseguiu isolar dois componentes da maconha, o CBD e o THC, e descobriu o efeito comitiva, que é um resultado da ação terapêutica da planta usada em conjunto com toda a sua composição, e não somente de forma isolada, como a indústria farmacêutica quer vender atualmente. O racismo estrutural, disfarçado de ódio a essa planta que cresce na terra assim como qualquer outra, cumpriu seu papel de manutenção das opressões contra essas populações. Pois atualmente já foi cientificamente comprovado que a planta cannabis não é um fator determinante para cometer crimes e também não é uma substância que causa dependência, como as mídias sensacionalistas mostravam naquela época. O sistema endocannabinoide é um sistema que está relacionado com a maioria das partes do nosso corpo e é encontrado também nos animais. Esse sistema regula uma ampla gama de funções biológicas, como o sono, a temperatura corporal, o sistema imunológico, o apetite, a sede, a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. Após a descoberta do sistema endocannabinoide, um pesquisador brasileiro, Elisaldo Carnini, descobriu a relação do CBD na redução das convulsões na década de 80. E o pesquisador Mechoulam descobriu que o nosso corpo possui receptores chamados CB1 e CB2, que ao interagir com a cannabis, na forma fitoterápica, poderia usar para uma série de tratamentos. Mesmo com a maconha sendo proibida no Brasil, esses pesquisadores contribuíram muito para os avanços na pesquisa da maconha como medicina natural. Devido ao valor altíssimo para a importação do remédio, nós fomos o primeiro país a garantir o direito ao autocultivo medicinal por meio do pedido de habeas corpus. Porém, o acesso à informação não chega a todos, favorecendo apenas uma parcela da população. Os pedidos de habeas corpus não chegam à classe menos favorecida, e a importação do remédio à base de cannabis é em torno de R$2.000. Mesmo que você nunca tenha fumado maconha, você possui maconha no seu corpo. E se chama sistema endocannabinoide. Quando esse sistema tem alguma deficiência de nutrientes, ela se expressa por meio de uma doença e por isso a necessidade de você tomar medicamento à base dessa planta. Mais de 10 milhões de pessoas poderiam estar fazendo uso da cannabis medicinal. Porém, devido à guerra às drogas, a população brasileira não tem acesso a essa medicina. E precisamos cobrar dos nossos parlamentares a aprovação do projeto de lei 399 de 2015, em que viabiliza a comercialização desses medicamentos à base dos extratos e substratos dessa planta. A maconha pode ser usada no tratamento não só de epilepsia, mas como também no tratamento de Alzheimer, glaucoma, espasmos musculares, dores crônicas, AIDS, câncer, náuseas, dores menstruais, ansiedade e depressão, enxaqueca e entre outras doenças que ainda estão sendo estudadas. Erradicar essa planta é praticamente impossível. Como mostramos, ela está há muito tempo na nossa sociedade. Então é preciso descriminalizá-la e legalizá-la para avançar na pesquisa e usá-la de forma benéfica para a nossa sociedade. Gostou desse vídeo? Curta e comente aqui o que você acha sobre a legalização da maconha e compartilhe com geral para a gente entender mais sobre o histórico e o porquê da gente legalizar e descriminalizar a maconha. Até a próxima!